assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O filme já começa dando um oi bem direto. A gente vê o Kong, sim, o Kongzão, o grandalhão da Ilha da Caveira. Só que agora, ele não tá mais vivendo livre e selvagem como antes. Tá preso numa base cheia de tecnologia, tipo uma bolha artificial que imita a selva, mas é toda cercada por paredes. Ele tá ali sendo estudado por cientistas, principalmente pela doutora Elaine Andrews e a garotinha Dia, que é surda e consegue se comunicar com o Kong por linguagem de sinais. E o mais louco, ele responde. Tipo, ele entende mesmo o que ela diz. Isso já mostra logo de cara que o Kong não é só músculo, ele tem sentimento e inteligência. Enquanto isso, em outra parte do planeta, Godzilla, que andava sumido desde que virou herói no último filme, volta a aparecer, mas de um jeito que ninguém esperava. Ele ataca uma instalação de uma empresa chamada Apex Cybernetics, do nada. A galera entra em pânico. Afinal, porque o Godzilla, que teoricamente protegia a humanidade, tá destruindo uma fábrica sem explicação. Aí entra a parte dos humanos tentando descobrir o que tá pegando. Tem a Madison, filha do cientista Mark Russell, lembram dela do filme anterior? Que acredita que tem alguma coisa errada e que o Godzilla não tá atacando sem motivo. Ela se junta a um podcaster meio doido chamado Bernie, que tá investigando os segredos da Apex. Juntos eles começam a descobrir que tem algo sinistro por trás dessa empresa. Voltando pro Kong, os cientistas percebem que o lugar onde ele tá não vai mais segurar o bicho por muito tempo. E para piorar, eles desconfiam que Kong e Godzilla não podem coexistir. Se um sabe da existência do outro, vai dar briga. E adivinha, vai dar briga. Mas antes disso tem uma missão. Levar Kong até a Terra Oca, um lugar escondido no centro do planeta, onde, teoricamente, tá a origem de todos os titãs. Eles acham que lá pode ter uma fonte de energia poderosa, e Kong pode ser a chave para encontrar esse caminho. Então eles colocam o Kong num navio, sim, um navio, e começam a viagem. Mas não demora muito e quem aparece? O Godzilla, claro. E aí, meu amigo, começa a pancadaria. Em pleno oceano, com porta-aviões afundando, helicóptero voando longe e os dois se engalfinhando sem dó. É a primeira grande luta do filme, e já deixa claro, Godzilla é o alfa, porque Kong só escapa vivo com a ajuda humana. Depois disso, Kong é levado até a Antártica, onde tem a entrada para a Terra Oca. Lá dentro é tudo maluco. Tem gravidade invertida, paisagens bizarras e até monstros novos. Mas Kong se sente em casa, encontra um machado gigante feito de escamas de titã e se mostra realmente como um rei daquele lugar. Só que aí entra a verdadeira treta do filme. A tal da empresa Apex não quer energia só para estudos. Eles estão criando uma arma, o Mechagodzilla, um Godzilla robô movido por uma fonte de energia da Terra Oca. O plano deles é acabar com os titãs e dominar tudo com essa máquina. Mas o Godzilla original sente essa energia, fura o chão com um raio e abre um caminho direto até o centro da Terra, ligando os dois mundos. E aí? Chega a hora do confronto final em Hong Kong. Kong vs Godzilla, de novo. Só que agora é pra valer. Os dois se estapeiam pela cidade, prédios caem, luzes piscam, tudo vira caos. E mesmo com Kong lutando com garra, Godzilla vence de novo. Mas antes que a coisa piore de vez, o Mechagodzilla entra na brincadeira. Sai do controle, vira um monstro desgovernado e começa a destruir tudo. E o único jeito de pará-lo é com Kong e Godzilla se unindo. Isso mesmo, os dois reis rivais juntam forças. Kong pega o machado, Godzilla solta o raio e juntos detonam o robô. A primeira coisa que a gente vê é o Kong, gigante, acordando de manhã tranquilamente, se espreguiçando como se fosse um tiozão de 90 toneladas. Ele anda pela selva da Ilha da Caveira, coça a cabeça, pega uma árvore, afia como se fosse uma lança e taca no céu. Só que aí vem o choque. Essa selva toda é falsa. Kong está preso dentro de uma espécie de domo gigante com tecnologia avançada. É tudo uma simulação da natureza, controlada por humanos. Quem está por trás disso é a Monarch, aquela organização que já apareceu nos filmes anteriores estudando os titãs. Eles mantêm o Kong ali para observação, porque sabem que se ele sair, pode entrar em conflito com outro alfa, o Godzilla. E é aí que entra a doutora Elaine Andrews, que é meio que a protetora do Kong. Ela trabalha para Monarch,
mas tem um apego especial por ele, como se fosse uma relação de respeito mútuo. Só que quem realmente se conecta com Kong de um jeito emocional é a Gia, uma garotinha surda, última sobrevivente do povo nativo da Ilha da Caveira. Ela se comunica com Kong por linguagem de sinais, e ele entende tudo. É lindo de ver, porque mostra que apesar de ser um monstro enorme, o Kong tem um lado humano, sensível e só confia de verdade nela. Enquanto isso, do outro lado do planeta, algo bem estranho acontece. O Godzilla, que estava sumido desde os eventos do último filme, aparece do nada e ataca uma fábrica da Apex Cybernetics, em plena luz do dia. Explosões, gritos, caos, a humanidade fica em choque. Por quê? Porque o Godzilla era considerado um guardião do equilíbrio e agora parece que virou o vilão. Ninguém entende o motivo do ataque. As notícias se espalham rápido e a mídia começa a pintar o monstro como uma ameaça incontrolável. Mas será que é isso mesmo? É nesse ponto que entra a Madison Russell, a filha do cientista Mark Russell, que está convencida de que o Godzilla não atacou à toa. Ela lembra que ele sempre agia para proteger o planeta de ameaças. Então, se ele destruiu a instalação da Apex, tem alguma coisa escondida ali. Madison começa a investigar por conta própria e se junta a um cara muito doido chamado Bernie Hayes, um ex-funcionário da Apex, que agora faz um podcast conspiracionista. Ele vive tentando expor os segredos da empresa e tem umas teorias bem malucas, mas também uns dados que ninguém mais tem. Madison, Bernie e o amigo nerd dela, o Josh, formam um trio meio atrapalhado, mas que acaba sendo essencial para descobrir a verdade por trás de tudo. E voltando para o Kong, começa a surgir uma preocupação entre os cientistas da Monarch. Ele está crescendo demais, ficando forte demais, e o espaço onde ele vive não vai segurá-lo por muito tempo. E pior, se o Godzilla detectar a presença de outro titã alfa, o confronto vai ser inevitável. E ninguém quer ver esses dois se encontrando, porque vai dar ruim. Aí entra em cena outro personagem importante, Nathan Lind, um cientista que tem uma teoria meio desacreditada sobre a Terra Oca, um mundo escondido no centro do planeta, onde estariam as origens dos titãs e uma possível fonte de energia poderosa. A Apex procura esse cara com uma proposta: usar o Kong como guia para entrar nessa Terra Oca. A ideia é levar o grandão até lá, para descobrir essa fonte de energia e usá-la para, supostamente, proteger o mundo dos monstros. Mas já dá para sacar que a Apex tem segundas intenções. A missão é perigosa, e a Monarch não gosta muito da ideia, mas o argumento da Apex é forte. Se o Godzilla está desequilibrando tudo, e o Kong é o único capaz de enfrentá-lo, a gente precisa dessa energia da Terra Oca para manter o controle. Elaine fica dividida, mas acaba aceitando a missão, desde que ela e Gia possam acompanhar o Kong. A jornada começa quando a equipe da Monarch decide transportar o Kong até a entrada da Terra Oca, que fica na Antártica. Só que tem um pequeno detalhe. Como é que você move um gorila de quase 100 metros de altura pelo planeta sem que o Godzilla perceba? Spoiler. Não dá. Mas eles tentam mesmo assim. A primeira parte da viagem é feita de navio, em comboio, cruzando o oceano com o Kong dopado e amarrado em cima de um porta-aviões. E por um tempo, até que vai tudo bem. Só que logo o Kong acorda, olha para aquela imensidão de água, vê que tá preso, e a paciência dele já começa a acabar. Mas ele ainda tá meio grogue, então os cientistas tentam acalmar a fera. A Elaine e a Gia conversam com ele, e a menininha consegue fazer com que ele se acalme. Só ela mesmo, porque o Kong tem um carinho gigantesco por ela. Mas é claro que não podia durar muito. Do nada, as águas ficam agitadas, os sonares apitam, o mar parece ficar nervoso. E aí, bum! Quem aparece quebrando tudo é o Godzilla, vindo direto do fundo do oceano com raiva no olhar e com um só objetivo: enfrentar o outro alfa. É aí que começa a primeira batalha épica entre Kong e Godzilla. Mano, pensa num caos. Godzilla nada rápido igual um míssil, sobe em navios, derruba helicópteros e já vai direto para cima do Kong. O Kong tenta lutar, mas está em desvantagem total. Primeiro, ele está acorrentado. Segundo, ele está no mar, e quem domina ali é o Godzilla. Ainda assim, Kong consegue soltar uma das mãos e dá umas porradas boas no lagartão. O problema é que o Godzilla é praticamente uma máquina de destruição debaixo d'água. Ele gira, morde, puxa o Kong para o fundo e parece que vai afogar o grandão ali mesmo. A equipe humana entra em desespero. Elaine grita para os pilotos desligarem tudo e fingirem que estão mortos para tentar despistar o Godzilla.
Kong, por sua vez, consegue subir num pedaço de navio e se apoiar, cuspindo água, quase desmaiado. Os dois se encaram. Godzilla dá um rugido, tipo, essa foi só a primeira rodada, e mergulha de volta para o oceano. Kong sobrevive, mas perdeu feio. Com o navio todo detonado e o risco de serem atacados de novo, a equipe decide continuar a viagem de helicóptero, levando o Kong até a Antártica pendurado por cordas enormes. É bizarro de ver, mas funciona. Quando chegam lá, o frio é intenso, a paisagem é toda branca e inóspita, mas Kong encara tudo com seriedade. No chão gelado, eles mostram a ele a entrada da Terra Oca, que na verdade é um túnel gigantesco que desce até o centro do planeta. O filme já começa dando um oi bem direto. A gente vê o Kong, sim, o Kongzão, o grandalhão da Ilha da Caveira. Só que agora, ele não tá mais vivendo livre e selvagem como antes. Tá preso numa base cheia de tecnologia, tipo uma bolha artificial que imita a selva, mas é toda cercada por paredes. Ele tá ali sendo estudado por cientistas, principalmente pela doutora Eileen Andrews e a garotinha Dia, que é surda e consegue se comunicar com o Kong por linguagem de sinais. E o mais louco, ele responde. Tipo, ele entende mesmo o que ela diz. Isso já mostra logo de cara que o Kong não é só músculo, ele tem sentimento e inteligência. Enquanto isso, em outra parte do planeta, Godzilla, que andava sumido desde que virou herói no último filme, volta a aparecer, mas de um jeito que ninguém esperava. Ele ataca uma instalação de uma empresa chamada Apex Cybernetics. Do nada. A galera entra em pânico. Afinal, porque o Godzilla, que teoricamente protegia a humanidade, tá destruindo uma fábrica sem explicação. Aí entra a parte dos humanos tentando descobrir o que tá pegando. Tem a Madison, filha do cientista Mark Russell, lembram dela do filme anterior? Que acredita que tem alguma coisa errada e que o Godzilla não tá atacando sem motivo. Ela se junta a um podcaster meio doido chamado Bernie, que tá investigando os segredos da Apex. Juntos, eles começam a descobrir que tem algo sinistro por trás dessa empresa. Voltando pro Kong, os cientistas percebem que o lugar onde ele tá não vai mais segurar o bicho por muito tempo. E para piorar, eles desconfiam que Kong e Godzilla não podem coexistir. Se um sabe da existência do outro, vai dar briga. E adivinha, vai dar briga. Mas antes disso, tem uma missão. Levar Kong até a Terra Oca, um lugar escondido no centro do planeta, onde, teoricamente, está a origem de todos os titãs. Eles acham que lá pode ter uma fonte de energia poderosa, e Kong pode ser a chave para encontrar esse caminho. Então eles colocam o Kong num navio. Sim, um navio. E começam a viagem. Mas não demora muito e quem aparece? O Godzilla, claro. E aí, meu amigo, começa a pancadaria. Em pleno oceano, com porta-aviões afundando, helicóptero voando longe e os dois se engalfinhando sem dó. É a primeira grande luta do filme, e já deixa claro. Godzilla é o alfa, porque Kong só escapa vivo com ajuda humana. Depois disso, Kong é levado até a Antártica, onde tem a entrada para a Terra Oca. Lá dentro é tudo maluco. Tem gravidade invertida, paisagens bizarras e até monstros novos. Mas Kong se sente em casa, encontra um machado gigante feito de escamas de titã e se mostra realmente como um rei daquele lugar. Só que aí entra a verdadeira treta do filme. A tal da empresa Apex não quer energia só para estudos. Eles estão criando uma arma, o Mechagodzilla, um Godzilla robô movido por uma fonte de energia da Terra Oca. O plano deles é acabar com os titãs e dominar tudo com essa máquina. Mas o Godzilla original sente essa energia, fura o chão com um raio e abre um caminho direto até o centro da Terra, ligando os dois mundos. E aí? Chega a hora do confronto final em Hong Kong. Kong vs Godzilla, de novo. Só que agora é pra valer. Os dois se estapeiam pela cidade, prédios caem, luzes piscam, tudo vira caos. E mesmo com Kong lutando com garra, Godzilla vence de novo. Mas antes que a coisa piore de vez, o Mechagodzilla entra na brincadeira. Sai do controle, vira um monstro desgovernado e começa a destruir tudo. E o único jeito de pará-lo é com Kong e Godzilla se unindo. Isso mesmo, os dois reis rivais juntam forças. Kong pega o machado, Godzilla solta o raio e juntos detonam o robô. A primeira coisa que a gente vê é o Kong, gigante, acordando de manhã tranquilamente, se espreguiçando como se fosse um tiozão de 90 toneladas. Ele anda pela selva da Ilha da Caveira, coça a cabeça, pega uma árvore, afia como se fosse uma lança e taca no céu. Só que aí vem o choque.
Essa selva toda é falsa. Kong está preso dentro de uma espécie de domo gigante com tecnologia avançada. É tudo uma simulação da natureza, controlada por humanos. Quem está por trás disso é a Monarch, aquela organização que já apareceu nos filmes anteriores estudando os titãs. Eles mantêm o Kong ali para observação, porque sabem que se ele sair, pode entrar em conflito com outro alfa, o Godzilla. E é aí que entra a doutora Elaine Andrews, que é meio que a protetora do Kong. Ela trabalha para Monarch, mas tem um apego especial por ele, como se fosse uma relação de respeito mútuo. Só que quem realmente se conecta com Kong de um jeito emocional é a Gia, uma garotinha surda, última sobrevivente do povo nativo da Ilha da Caveira. Ela se comunica com Kong por linguagem de sinais, e ele entende tudo. É lindo de ver, porque mostra que apesar de ser um monstro enorme, o Kong tem um lado humano, sensível e só confia de verdade nela. Enquanto isso, do outro lado do planeta, algo bem estranho acontece. O Godzilla, que estava sumido desde os eventos do último filme, aparece do nada e ataca uma fábrica da Apex Cybernetics, em plena luz do dia. Explosões, gritos, caos, a humanidade fica em choque. Por quê? Porque o Godzilla era considerado um guardião do equilíbrio e agora parece que virou o vilão. Ninguém entende o motivo do ataque. As notícias se espalham rápido e a mídia começa a pintar o monstro como uma ameaça incontrolável. Mas será que é isso mesmo? É nesse ponto que entra a Madison Russell, a filha do cientista Mark Russell, que está convencida de que o Godzilla não atacou à toa. Ela lembra que ele sempre agia para proteger o planeta de ameaças. Então, se ele destruiu a instalação da Apex, tem alguma coisa escondida ali. Madison começa a investigar por conta própria e se junta a um cara muito doido chamado Bernie Hayes, um ex-funcionário da Apex, que agora faz um podcast conspiracionista. Ele vive tentando expor os segredos da empresa e tem umas teorias bem malucas, mas também uns dados que ninguém mais tem. Madison, Bernie e o amigo nerd dela, o Josh, formam um trio meio atrapalhado, mas que acaba sendo essencial para descobrir a verdade por trás de tudo. E voltando para o Kong, começa a surgir uma preocupação entre os cientistas da Monarch. Ele está crescendo demais, ficando forte demais, e o espaço onde ele vive não vai segurá-lo por muito tempo. E pior, se o Godzilla detectar a presença de outro titã alfa, o confronto vai ser inevitável. E ninguém quer ver esses dois se encontrando, porque vai dar ruim. Aí entra em cena outro personagem importante, Nathan Lind, um cientista que tem uma teoria meio desacreditada sobre a Terra Oca, um mundo escondido no centro do planeta, onde estariam as origens dos titãs e uma possível fonte de energia poderosa. A Apex procura esse cara com uma proposta: usar o Kong como guia para entrar nessa Terra Oca. A ideia é levar o grandão até lá, para descobrir essa fonte de energia e usá-la para, supostamente, proteger o mundo dos monstros. Mas já dá para sacar que a Apex tem segundas intenções. A missão é perigosa, e a Monarch não gosta muito da ideia, mas o argumento da Apex é forte. Se o Godzilla está desequilibrando tudo, e o Kong é o único capaz de enfrentá-lo, a gente precisa dessa energia da Terra Oca para manter o controle. Elaine fica dividida, mas acaba aceitando a missão, desde que ela e Gia possam acompanhar o Kong. A jornada começa quando a equipe da Monarch decide transportar o Kong até a entrada da Terra Oca, que fica na Antártica. Só que tem um pequeno detalhe. Como é que você move um gorila de quase 100 metros de altura pelo planeta sem que o Godzilla perceba? Spoiler. Não dá. Mas eles tentam mesmo assim. A primeira parte da viagem é feita de navio, em comboio, cruzando o oceano com o Kong dopado e amarrado em cima de um porta-aviões. E por um tempo, até que vai tudo bem. Só que logo o Kong acorda, olha para aquela imensidão de água, vê que tá preso, e a paciência dele já começa a acabar. Mas ele ainda tá meio grogue, então os cientistas tentam acalmar a fera. A Elaine e a Gia conversam com ele, e a menininha consegue fazer com que ele se acalme. Só ela mesmo, porque o Kong tem um carinho gigantesco por ela. Mas é claro que não podia durar muito. Do nada, as águas ficam agitadas, os sonares apitam, o mar parece ficar nervoso. E aí, bum! Quem aparece quebrando tudo é o Godzilla, vindo direto do fundo do oceano com raiva no olhar e com um só objetivo: enfrentar o outro alfa. É aí que começa a primeira batalha épica entre Kong e Godzilla. Mano, pensa num caos. Godzilla nada rápido igual um míssil, sobe em navios, derruba helicópteros e já vai direto pra cima do Kong.
O Kong tenta lutar, mas está em desvantagem total. Primeiro, ele está acorrentado. Segundo, ele está no mar, e quem domina ali é o Godzilla. Ainda assim, Kong consegue soltar uma das mãos e dá umas porradas boas no lagartão. O problema é que o Godzilla é praticamente uma máquina de destruição debaixo d'água. Ele gira, morde, puxa o Kong pro fundo e parece que vai afogar o grandão ali mesmo. A equipe humana entra em desespero. Elaine grita para os pilotos desligarem tudo e fingirem que estão mortos para tentar despistar o Godzilla. Kong, por sua vez, consegue subir num pedaço de navio e se apoiar, cuspindo água, quase desmaiado. Os dois se encaram. Godzilla dá um rugido, tipo, essa foi só a primeira rodada, e mergulha de volta para o oceano. Kong sobrevive, mas perdeu feio. Com o navio todo detonado e o risco de serem atacados de novo, a equipe decide continuar a viagem de helicóptero, levando o Kong até a Antártica pendurado por cordas enormes. É bizarro de ver, mas funciona. Quando chegam lá, o frio é intenso, a paisagem é toda branca e inóspita, mas Kong encara tudo com seriedade. No chão gelado, eles mostram a ele a entrada da Terra Oca, que na verdade é um túnel gigantesco que desce até o centro do planeta. O filme já começa dando um oi bem direto. A gente vê o Kong, sim, o Kongzão, o grandalhão da Ilha da Caveira. Só que agora, ele não tá mais vivendo livre e selvagem como antes. Tá preso numa base cheia de tecnologia, tipo uma bolha artificial que imita a selva, mas é toda cercada por paredes. Ele tá ali sendo estudado por cientistas, principalmente pela doutora Elaine Andrews e a garotinha Dia, que é surda e consegue se comunicar com o Kong por linguagem de sinais. E o mais louco, ele responde. Tipo, ele entende mesmo o que ela diz. Isso já mostra logo de cara que o Kong não é só músculo, ele tem sentimento e inteligência. Enquanto isso, em outra parte do planeta, Godzilla, que andava sumido desde que virou herói no último filme, volta a aparecer, mas de um jeito que ninguém esperava. Ele ataca uma instalação de uma empresa chamada Apex Cybernetics, do nada. A galera entra em pânico. Afinal, porque o Godzilla, que teoricamente protegia a humanidade, está destruindo uma fábrica sem explicação. Aí entra a parte dos humanos tentando descobrir o que está pegando. Tem a Madison, filha do cientista Mark Russell, lembram dela do filme anterior? Que acredita que tem alguma coisa errada e que o Godzilla não está atacando sem motivo. Ela se junta a um podcaster meio doido chamado Bernie, que está investigando os segredos da Apex. Juntos, eles começam a descobrir que tem algo sinistro por trás dessa empresa. Voltando para o Kong, os cientistas percebem que o lugar onde ele está não vai mais segurar o bicho por muito tempo. E para piorar, eles desconfiam que Kong e Godzilla não podem coexistir. Se um sabe da existência do outro, vai dar briga. E adivinha, vai dar briga. Mas antes disso, tem uma missão. Levar Kong até a Terra Oca, um lugar escondido no centro do planeta, onde, teoricamente, está a origem de todos os titãs. Eles acham que lá pode ter uma fonte de energia poderosa, e Kong pode ser a chave para encontrar esse caminho. Então eles colocam o Kong num navio. Sim, um navio. E começam a viagem. Mas não demora muito e quem aparece? O Godzilla, claro. E aí, meu amigo, começa a pancadaria. Em pleno oceano, com porta-aviões afundando, helicóptero voando longe e os dois se engalfinhando sem dó. É a primeira grande luta do filme, e já deixa claro, Godzilla é o alfa, porque Kong só escapa vivo com ajuda humana. Depois disso, Kong é levado até a Antártica, onde tem a entrada para a Terra Oca. Lá dentro é tudo maluco. Tem gravidade invertida, paisagens bizarras e até monstros novos. Mas Kong se sente em casa, encontra um machado gigante feito de escamas de titã e se mostra realmente como um rei daquele lugar. Só que aí entra a verdadeira treta do filme. A tal da empresa Apex não quer energia só para estudos. Eles estão criando uma arma, o Mechagodzilla, um Godzilla robô movido por uma fonte de energia da Terra Oca. O plano deles é acabar com os titãs e dominar tudo com essa máquina. Mas o Godzilla original sente essa energia, fura o chão com um raio e abre um caminho direto até o centro da Terra, ligando os dois mundos. E aí? Chega a hora do confronto final em Hong Kong. Kong vs Godzilla, de novo. Só que agora é pra valer. Os dois se estapeiam pela cidade, prédios caem, luzes piscam, tudo vira caos. E mesmo com Kong lutando com garra, Godzilla vence de novo. Mas antes que a coisa piore de vez, o Mechagodzilla entra na brincadeira. Sai do controle
Vira um monstro desgovernado e começa a destruir tudo. E o único jeito de pará-lo é com Kong e Godzilla se unindo. Isso mesmo, os dois reis rivais juntam forças. Kong pega o machado, Godzilla solta o raio e juntos detonam o robô. A primeira coisa que a gente vê é o Kong, gigante, acordando de manhã tranquilamente, se espreguiçando como se fosse um tiozão de 90 toneladas. Ele anda pela selva da Ilha da Caveira, coça a cabeça, pega uma árvore, afia como se fosse uma lança e taca no céu. Só que aí vem o choque. Essa selva toda é falsa. Kong está preso dentro de uma espécie de domo gigante com tecnologia avançada. É tudo uma simulação da natureza, controlada por humanos. Quem está por trás disso é a Monarch, aquela organização que já apareceu nos filmes anteriores estudando os titãs. Eles mantêm o Kong ali para observação, porque sabem que se ele sair, pode entrar em conflito com outro alfa, o Godzilla. E é aí que entra a doutora Elaine Andrews, que é meio que a protetora do Kong. Ela trabalha para Monarch, mas tem um apego especial por ele, como se fosse uma relação de respeito mútuo. Só que quem realmente se conecta com Kong de um jeito emocional é a Gia, uma garotinha surda, última sobrevivente do povo nativo da Ilha da Caveira. Ela se comunica com Kong por linguagem de sinais, e ele entende tudo. É lindo de ver, porque mostra que apesar de ser um monstro enorme, o Kong tem um lado humano, sensível e só confia de verdade nela. Enquanto isso, do outro lado do planeta, algo bem estranho acontece. O Godzilla, que estava sumido desde os eventos do último filme, aparece do nada e ataca uma fábrica da Apex Cybernetics, em plena luz do dia. Explosões, gritos, caos, a humanidade fica em choque. Por quê? Porque o Godzilla era considerado um guardião do equilíbrio e agora parece que virou o vilão. Ninguém entende o motivo do ataque. As notícias se espalham rápido e a mídia começa a pintar o monstro como uma ameaça incontrolável. Mas será que é isso mesmo? É nesse ponto que entra a Madison Russell, a filha do cientista Mark Russell, que está convencida de que o Godzilla não atacou à toa. Ela lembra que ele sempre agia para proteger o planeta de ameaças. Então, se ele destruiu a instalação da Apex, tem alguma coisa escondida ali. Madison começa a investigar por conta própria e se junta a um cara muito doido chamado Bernie Hayes, um ex-funcionário da Apex, que agora faz um podcast conspiracionista. Ele vive tentando expor os segredos da empresa e tem umas teorias bem malucas, mas também uns dados que ninguém mais tem. Madison, Bernie e o amigo nerd dela, o Josh, formam um trio meio atrapalhado, mas que acaba sendo essencial para descobrir a verdade por trás de tudo. E voltando para o Kong, começa a surgir uma preocupação entre os cientistas da Monarch. Ele está crescendo demais, ficando forte demais, e o espaço onde ele vive não vai segurá-lo por muito tempo. E pior, se o Godzilla detectar a presença de outro titã alfa, o confronto vai ser inevitável. E ninguém quer ver esses dois se encontrando, porque vai dar ruim. Aí entra em cena outro personagem importante, Nathan Lind, um cientista que tem uma teoria meio desacreditada sobre a Terra Oca, um mundo escondido no centro do planeta, onde estariam as origens dos titãs e uma possível fonte de energia poderosa. A Apex procura esse cara com uma proposta, usar o Kong como guia para entrar nessa Terra Oca. A ideia é levar o grandão até lá, para descobrir essa fonte de energia e usá-la para, supostamente, proteger o mundo dos monstros. Mas já dá para sacar que a Apex tem segundas intenções. A missão é perigosa, e a Monarch não gosta muito da ideia. Mas o argumento da Apex é forte. Se o Godzilla está desequilibrando tudo, e o Kong é o único capaz de enfrentá-lo, a gente precisa dessa energia da Terra Oca para manter o controle. Elaine fica dividida, mas acaba aceitando a missão, desde que ela e Gia possam acompanhar o Kong. A jornada começa quando a equipe da Monarch decide transportar o Kong até a entrada da Terra Oca, que fica na Antártica. Só que tem um pequeno detalhe. Como é que você move um gorila de quase 100 metros de altura pelo planeta sem que o Godzilla perceba? Spoiler. Não dá. Mas eles tentam mesmo assim. A primeira parte da viagem é feita de navio, em comboio, cruzando o oceano com o Kong dopado e amarrado em cima de um porta-aviões. E por um tempo, até que vai tudo bem. Só que logo o Kong acorda, olha para aquela imensidão de água, vê que tá preso, e a paciência dele já começa a acabar. Mas ele ainda tá meio grogue, então os cientistas tentam acalmar a fera. A Elaine e a Gia conversam com ele, e a menininha consegue fazer com que ele se acalme. Só ela mesmo, porque o Kong tem um carinho gigantesco por ela.
Mas é claro que não podia durar muito. Do nada, as águas ficam agitadas, os sonares apitam, o mar parece ficar nervoso. E aí, bum! Quem aparece quebrando tudo é o Godzilla, vindo direto do fundo do oceano com raiva no olhar e com um só objetivo: enfrentar o outro alfa. É aí que começa a primeira batalha épica entre Kong e Godzilla. Mano, pensa num caos. Godzilla nada rápido igual um míssil, sobe em navios, derruba helicópteros e já vai direto pra cima do Kong. O Kong tenta lutar, mas tá em desvantagem total. Primeiro, ele tá acorrentado. Segundo, ele tá no mar, e quem domina ali é o Godzilla. Ainda assim, Kong consegue soltar uma das mãos e dar umas porradas boas no lagartão. O problema é que o Godzilla é praticamente uma máquina de destruição debaixo d'água. Ele gira, morde, puxa o Kong pro fundo e parece que vai afogar o grandão ali mesmo. A equipe humana entra em desespero. Elaine grita para os pilotos desligarem tudo e fingirem que estão mortos para tentar despistar o Godzilla. Kong, por sua vez, consegue subir num pedaço de navio e se apoiar, cuspindo água, quase desmaiado. Os dois se encaram. Godzilla dá um rugido, tipo, essa foi só a primeira rodada, e mergulha de volta pro oceano. Kong sobrevive, mas perdeu feio. Com o navio todo detonado e o risco de serem atacados de novo, a equipe decide continuar a viagem de helicóptero, levando o Kong até a Antártica pendurado por cordas enormes. É bizarro de ver, mas funciona. Quando chegam lá, o frio é intenso, a paisagem é toda branca e inóspita, mas Kong encara tudo com seriedade. No chão gelado, eles mostram a ele a entrada da Terra Oca, que na verdade é um túnel gigantesco que desce até o centro do planeta. O filme já começa dando um oi bem direto. A gente vê o Kong, sim, o Kongzão, o grandalhão da Ilha da Caveira. Só que agora, ele não tá mais vivendo livre e selvagem como antes. Tá preso numa base cheia de tecnologia, tipo uma bolha artificial que imita a selva, mas é toda cercada por paredes. Ele tá ali sendo estudado por cientistas, principalmente pela doutora Elaine Andrews e a garotinha Dia, que é surda e consegue se comunicar com o Kong por linguagem de sinais. E o mais louco, ele responde. Tipo, ele entende mesmo o que ela diz. Isso já mostra logo de cara que o Kong não é só músculo, ele tem sentimento e inteligência. Enquanto isso, em outra parte do planeta, Godzilla, que andava sumido desde que virou herói no último filme, volta a aparecer, mas de um jeito que ninguém esperava. Ele ataca uma instalação de uma empresa chamada Apex Cybernetics. Do nada. A galera entra em pânico. Afinal, porque o Godzilla, que teoricamente protegia a humanidade, tá destruindo uma fábrica sem explicação. Aí entra a parte dos humanos tentando descobrir o que tá pegando. Tem a Madison, filha do cientista Mark Russell, lembram dela do filme anterior? Que acredita que tem alguma coisa errada e que o Godzilla não tá atacando sem motivo. Ela se junta a um podcaster meio doido chamado Bernie, que tá investigando os segredos da Apex. Juntos eles começam a descobrir que tem algo sinistro por trás dessa empresa. Voltando pro Kong, os cientistas percebem que o lugar onde ele tá não vai mais segurar o bicho por muito tempo. E para piorar, eles desconfiam que Kong e Godzilla não podem coexistir. Se um sabe da existência do outro, vai dar briga. E adivinha, vai dar briga. Mas antes disso tem uma missão. Levar Kong até a Terra Oca, um lugar escondido no centro do planeta, onde, teoricamente, está a origem de todos os titãs. Eles acham que lá pode ter uma fonte de energia poderosa, e Kong pode ser a chave para encontrar esse caminho. Então eles colocam o Kong num navio. Sim, um navio. E começam a viagem. Mas não demora muito e quem aparece? O Godzilla, claro. E aí, meu amigo, começa a pancadaria. Em pleno oceano, com porta-aviões afundando, helicóptero voando longe e os dois se engalfinhando sem dó. É a primeira grande luta do filme, e já deixa claro, Godzilla é o alfa, porque Kong só escapa vivo com a ajuda humana. Depois disso, Kong é levado até a Antártica, onde tem a entrada para a Terra Oca. Lá dentro é tudo maluco. Tem gravidade invertida, paisagens bizarras e até monstros novos. Mas Kong se sente em casa, encontra um machado gigante feito de escamas de titã e se mostra realmente como um rei daquele lugar. Só que aí entra a verdadeira treta do filme. A tal da empresa Apex não quer energia só para estudos. Eles estão criando uma arma, o Mechagodzilla, um Godzilla robô movido por uma fonte de energia da Terra Oca. O plano deles é acabar com os titãs e dominar tudo com essa máquina.
Mas o Godzilla original sente essa energia, fura o chão com um raio e abre um caminho direto até o centro da Terra, ligando os dois mundos. E aí? Chega a hora do confronto final em Hong Kong. Kong vs Godzilla, de novo. Só que agora é pra valer. Os dois se estapeiam pela cidade, prédios caem, luzes piscam, tudo vira caos. E mesmo com Kong lutando com garra, Godzilla vence de novo. Mas antes que a coisa piore de vez, o Mechagodzilla entra na brincadeira. Sai do controle, vira um monstro desgovernado e começa a destruir tudo. E o único jeito de pará-lo é com Kong e Godzilla se unindo. Isso mesmo, os dois reis rivais juntam forças. Kong pega o machado, Godzilla solta o raio e juntos detonam o robô. A primeira coisa que a gente vê é o Kong, gigante, acordando de manhã tranquilamente, se espreguiçando como se fosse um tiozão de 90 toneladas. Ele anda pela selva da Ilha da Caveira, coça a cabeça, pega uma árvore, afia como se fosse uma lança e taca no céu. Só que aí vem o choque. Essa selva toda é falsa. Kong está preso dentro de uma espécie de domo gigante com tecnologia avançada. É tudo uma simulação da natureza, controlada por humanos. Quem está por trás disso é a Monarch, aquela organização que já apareceu nos filmes anteriores estudando os titãs. Eles mantêm o Kong ali para observação, porque sabem que se ele sair, pode entrar em conflito com outro alfa, o Godzilla. E é aí que entra a doutora Elaine Andrews, que é meio que a protetora do Kong. Ela trabalha para Monarch, mas tem um apego especial por ele, como se fosse uma relação de respeito mútuo. Só que quem realmente se conecta com Kong de um jeito emocional é a Gia, uma garotinha surda, última sobrevivente do povo nativo da Ilha da Caveira. Ela se comunica com Kong por linguagem de sinais, e ele entende tudo. É lindo de ver, porque mostra que apesar de ser um monstro enorme, o Kong tem um lado humano, sensível e só confia de verdade nela. Enquanto isso, do outro lado do planeta, algo bem estranho acontece. O Godzilla, que estava sumido desde os eventos do último filme, aparece do nada e ataca uma fábrica da Apex Cybernetics, em plena luz do dia. Explosões, gritos, caos, a humanidade fica em choque. Por quê? Porque o Godzilla era considerado um guardião do equilíbrio e agora parece que virou o vilão. Ninguém entende o motivo do ataque. As notícias se espalham rápido e a mídia começa a pintar o monstro como uma ameaça incontrolável. Mas será que é isso mesmo? É nesse ponto que entra a Madison Russell, a filha do cientista Mark Russell, que está convencida de que o Godzilla não atacou à toa. Ela lembra que ele sempre agia para proteger o planeta de ameaças. Então, se ele destruiu a instalação da Apex, tem alguma coisa escondida ali. Madison começa a investigar por conta própria e se junta a um cara muito doido chamado Bernie Hayes, um ex-funcionário da Apex, que agora faz um podcast conspiracionista. Ele vive tentando expor os segredos da empresa e tem umas teorias bem malucas, mas também uns dados que ninguém mais tem. Madison, Bernie e o amigo nerd dela, o Josh, formam um trio meio atrapalhado, mas que acaba sendo essencial para descobrir a verdade por trás de tudo. E voltando para o Kong, começa a surgir uma preocupação entre os cientistas da Monarch. Ele está crescendo demais, ficando forte demais, e o espaço onde ele vive não vai segurá-lo por muito tempo. E pior, se o Godzilla detectar a presença de outro titã alfa, o confronto vai ser inevitável. E ninguém quer ver esses dois se encontrando, porque vai dar ruim. Aí entra em cena outro personagem importante, Nathan Lind, um cientista que tem uma teoria meio desacreditada sobre a Terra Oca, um mundo escondido no centro do planeta, onde estariam as origens dos titãs e uma possível fonte de energia poderosa. A Apex procura esse cara com uma proposta, usar o Kong como guia para entrar nessa Terra Oca. A ideia é levar o grandão até lá, para descobrir essa fonte de energia e usá-la para, supostamente, proteger o mundo dos monstros. Mas já dá para sacar que a Apex tem segundas intenções. A missão é perigosa, e a Monarch não gosta muito da ideia, mas o argumento da Apex é forte. Se o Godzilla está desequilibrando tudo, e o Kong é o único capaz de enfrentá-lo, a gente precisa dessa energia da Terra Oca para manter o controle. Elaine fica dividida, mas acaba aceitando a missão, desde que ela e Gia possam acompanhar o Kong. A jornada começa quando a equipe da Monarch decide transportar o Kong até a entrada da Terra Oca, que fica na Antártica. Só que tem um pequeno detalhe. Como é que você move um gorila de quase 100 metros de altura pelo planeta sem que o Godzilla perceba? Spoiler. Não dá. Mas eles tentam mesmo assim.
A primeira parte da viagem é feita de navio, em comboio, cruzando o oceano com o Kong dopado e amarrado em cima de um porta-aviões. E por um tempo, até que vai tudo bem. Só que logo o Kong acorda, olha para aquela imensidão de água, vê que tá preso, e a paciência dele já começa a acabar. Mas ele ainda tá meio grogue, então os cientistas tentam acalmar a fera. A Elaine e a Gia conversam com ele, e a menininha consegue fazer com que ele se acalme. Só ela mesmo, porque o Kong tem um carinho gigantesco por ela. Mas é claro que não podia durar muito. Do nada, as águas ficam agitadas, os sonares apitam, o mar parece ficar nervoso. E aí, bum! Quem aparece quebrando tudo é o Godzilla, vindo direto do fundo do oceano com raiva no olhar e com um só objetivo: enfrentar o outro alfa. É aí que começa a primeira batalha épica entre Kong e Godzilla. Mano, pensa num caos. Godzilla nada rápido igual um míssil, sobe em navios, derruba helicópteros e já vai direto para cima do Kong. O Kong tenta lutar, mas está em desvantagem total. Primeiro, ele está acorrentado. Segundo, ele está no mar, e quem domina ali é o Godzilla. Ainda assim, Kong consegue soltar uma das mãos e dar umas porradas boas no lagartão. O problema é que o Godzilla é praticamente uma máquina de destruição debaixo d'água. Ele gira, morde, puxa o Kong pro fundo e parece que vai afogar o grandão ali mesmo. A equipe humana entra em desespero. Elaine grita para os pilotos desligarem tudo e fingirem que estão mortos para tentar despistar o Godzilla. Kong, por sua vez, consegue subir num pedaço de navio e se apoiar, cuspindo água, quase desmaiado. Os dois se encaram. Godzilla dá um rugido, tipo, essa foi só a primeira rodada, e mergulha de volta pro oceano. Kong sobrevive, mas perdeu feio. Com o navio todo detonado e o risco de serem atacados de novo, a equipe decide continuar a viagem de helicóptero, levando o Kong até a Antártica pendurado por cordas enormes. É bizarro de ver, mas funciona. Quando chegam lá, o frio é intenso, a paisagem é toda branca e inóspita, mas Kong encara tudo com seriedade. No chão gelado, eles mostram a ele a entrada da Terra Oca, que na verdade é um túnel gigantesco que desce até o centro do planeta. O filme já começa dando um oi bem direto. A gente vê o Kong, sim, o Kongzão, o grandalhão da Ilha da Caveira. Só que agora, ele não tá mais vivendo livre e selvagem como antes. Tá preso numa base cheia de tecnologia, tipo uma bolha artificial que imita a selva, mas é toda cercada por paredes. Ele tá ali sendo estudado por cientistas, principalmente pela doutora Elaine Andrews e a garotinha Gia, que é surda e consegue se comunicar com o Kong por linguagem de sinais. E o mais louco, ele responde. Tipo, ele entende mesmo o que ela diz. Isso já mostra logo de cara que o Kong não é só músculo, ele tem sentimento e inteligência. Enquanto isso, em outra parte do planeta, Godzilla, que andava sumido desde que virou herói no último filme, volta a aparecer, mas de um jeito que ninguém esperava. Ele ataca uma instalação de uma empresa chamada Apex Cybernetics. Do nada. A galera entra em pânico. Afinal, porque o Godzilla, que teoricamente protegia a humanidade, tá destruindo uma fábrica sem explicação. Aí entra a parte dos humanos tentando descobrir o que tá pegando. Tem a Madison, filha do cientista Mark Russell, lembram dela do filme anterior? Que acredita que tem alguma coisa errada e que o Godzilla não tá atacando sem motivo. Ela se junta a um podcaster meio doido chamado Bernie, que tá investigando os segredos da Apex. Juntos, eles começam a descobrir que tem algo sinistro por trás dessa empresa. Voltando pro Kong, os cientistas percebem que o lugar onde ele tá não vai mais segurar o bicho por muito tempo. E para piorar, eles desconfiam que Kong e Godzilla não podem coexistir. Se um sabe da existência do outro, vai dar briga. E adivinha, vai dar briga. Mas antes disso, tem uma missão. Levar Kong até a Terra Oca, um lugar escondido no centro do planeta, onde, teoricamente, está a origem de todos os titãs. Eles acham que lá pode ter uma fonte de energia poderosa, e Kong pode ser a chave para encontrar esse caminho. Então eles colocam o Kong num navio, sim, um navio, e começam a viagem. Mas não demora muito e quem aparece? O Godzilla, claro. E aí, meu amigo, começa a pancadaria. Em pleno oceano, com porta-aviões afundando, helicóptero voando longe e os dois se engalfinhando sem dó. É a primeira grande luta do filme, e já deixa claro, Godzilla é o alfa, porque Kong só escapa vivo com a ajuda humana. Depois disso, Kong é levado até a Antártica, onde tem a entrada para a Terra Oca.
Lá dentro é tudo maluco. Tem gravidade invertida, paisagens bizarras e até monstros novos. Mas Kong se sente em casa, encontra um machado gigante feito de escamas de titã e se mostra realmente como um rei daquele lugar. Só que aí entra a verdadeira treta do filme. A tal da empresa Apex não quer energia só para estudos. Eles estão criando uma arma, o Mechagodzilla, um Godzilla robô movido por uma fonte de energia da Terra Oca. O plano deles é acabar com os titãs e dominar tudo com essa máquina. Mas o Godzilla original sente essa energia, fura o chão com um raio e abre um caminho direto até o centro da Terra, ligando os dois mundos. E aí? Chega a hora do confronto final em Hong Kong. Kong vs Godzilla, de novo. Só que agora é pra valer. Os dois se estapeiam pela cidade, prédios caem, luzes piscam, tudo vira caos. E mesmo com Kong lutando com garra, Godzilla vence de novo. Mas antes que a coisa piore de vez, o Mechagodzilla entra na brincadeira. Sai do controle, vira um monstro desgovernado e começa a destruir tudo. E o único jeito de pará-lo é com Kong e Godzilla se unindo. Isso mesmo, os dois reis rivais juntam forças. Kong pega o machado, Godzilla solta o raio e juntos detonam o robô. A primeira coisa que a gente vê é o Kong, gigante, acordando de manhã tranquilamente, se espreguiçando como se fosse um tiozão de 90 toneladas. Ele anda pela selva da Ilha da Caveira, coça a cabeça, pega uma árvore, afia como se fosse uma lança e taca no céu. Só que aí vem o choque. Essa selva toda é falsa. Kong está preso dentro de uma espécie de domo gigante com tecnologia avançada. É tudo uma simulação da natureza, controlada por humanos. Quem está por trás disso é a Monarch, aquela organização que já apareceu nos filmes anteriores estudando os titãs. Eles mantêm o Kong ali para observação, porque sabem que se ele sair, pode entrar em conflito com outro alfa, o Godzilla. E é aí que entra a doutora Elaine Andrews, que é meio que a protetora do Kong. Ela trabalha para Monarch, mas tem um apego especial por ele, como se fosse uma relação de respeito mútuo. Só que quem realmente se conecta com Kong de um jeito emocional é a Gia, uma garotinha surda, última sobrevivente do povo nativo da Ilha da Caveira. Ela se comunica com Kong por linguagem de sinais, e ele entende tudo. É lindo de ver, porque mostra que apesar de ser um monstro enorme, o Kong tem um lado humano, sensível e só confia de verdade nela. Enquanto isso, do outro lado do planeta, algo bem estranho acontece. O Godzilla, que estava sumido desde os eventos do último filme, aparece do nada e ataca uma fábrica da Apex Cybernetics, em plena luz do dia. Explosões, gritos, caos, a humanidade fica em choque. Por quê? Porque o Godzilla era considerado um guardião do equilíbrio e agora parece que virou o vilão. Ninguém entende o motivo do ataque. As notícias se espalham rápido e a mídia começa a pintar o monstro como uma ameaça incontrolável. Mas será que é isso mesmo? É nesse ponto que entra a Madison Russell, a filha do cientista Mark Russell, que está convencida de que o Godzilla não atacou à toa. Ela lembra que ele sempre agia para proteger o planeta de ameaças. Então, se ele destruiu a instalação da Apex, tem alguma coisa escondida ali. Madison começa a investigar por conta própria e se junta a um cara muito doido chamado Bernie Hayes, um ex-funcionário da Apex, que agora faz um podcast conspiracionista. Ele vive tentando expor os segredos da empresa e tem umas teorias bem malucas, mas também uns dados que ninguém mais tem. Madison, Bernie e o amigo nerd dela, o Josh, formam um trio meio atrapalhado, mas que acaba sendo essencial para descobrir a verdade por trás de tudo. E voltando para o Kong, começa a surgir uma preocupação entre os cientistas da Monarch. Ele está crescendo demais, ficando forte demais, e o espaço onde ele vive não vai segurá-lo por muito tempo. E pior, se o Godzilla detectar a presença de outro titã alfa, o confronto vai ser inevitável. E ninguém quer ver esses dois se encontrando, porque vai dar ruim. Aí entra em cena outro personagem importante, Nathan Lind, um cientista que tem uma teoria meio desacreditada sobre a Terra Oca, um mundo escondido no centro do planeta, onde estariam as origens dos titãs e uma possível fonte de energia poderosa. A Apex procura esse cara com uma proposta: usar o Kong como guia para entrar nessa Terra Oca. A ideia é levar o grandão até lá, para descobrir essa fonte de energia e usá-la para, supostamente, proteger o mundo dos monstros. Mas já dá para sacar que a Apex tem segundas intenções. A missão é perigosa, e a Monarch não gosta muito da ideia, mas o argumento da Apex é forte. Se o Godzilla está desequilibrando tudo,
e o Kong é o único capaz de enfrentá-lo, a gente precisa dessa energia da Terra Oca para manter o controle. Elaine fica dividida, mas acaba aceitando a missão, desde que ela e Gia possam acompanhar o Kong. A jornada começa quando a equipe da Monarch decide transportar o Kong até a entrada da Terra Oca, que fica na Antártica. Só que tem um pequeno detalhe. Como é que você move um gorila de quase 100 metros de altura pelo planeta sem que o Godzilla perceba? Spoiler. Não dá. Mas eles tentam mesmo assim. A primeira parte da viagem é feita de navio, em comboio, cruzando o oceano com o Kong dopado e amarrado em cima de um porta-aviões. E por um tempo, até que vai tudo bem. Só que logo o Kong acorda, olha para aquela imensidão de água, vê que tá preso, e a paciência dele já começa a acabar. Mas ele ainda tá meio grogue, então os cientistas tentam acalmar a fera. A Elaine e a Gia conversam com ele, e a menininha consegue fazer com que ele se acalme. Só ela mesmo, porque o Kong tem um carinho gigantesco por ela. Mas é claro que não podia durar muito. Do nada, as águas ficam agitadas, os sonares apitam, o mar parece ficar nervoso. E aí, bum! Quem aparece quebrando tudo é o Godzilla, vindo direto do fundo do oceano com raiva no olhar e com um só objetivo: enfrentar o outro alfa. É aí que começa a primeira batalha épica entre Kong e Godzilla. Mano, pensa num caos. Godzilla nada rápido igual um míssil, sobe em navios, derruba helicópteros e já vai direto para cima do Kong. O Kong tenta lutar, mas está em desvantagem total. Primeiro, ele está acorrentado. Segundo, ele está no mar, e quem domina ali é o Godzilla. Ainda assim, Kong consegue soltar uma das mãos e dar umas porradas boas no lagartão. O problema é que o Godzilla é praticamente uma máquina de destruição debaixo d'água. Ele gira, morde, puxa o Kong pro fundo e parece que vai afogar o grandão ali mesmo. A equipe humana entra em desespero. Elaine grita para os pilotos desligarem tudo e fingirem que estão mortos para tentar despistar o Godzilla. Kong, por sua vez, consegue subir num pedaço de navio e se apoiar, cuspindo água, quase desmaiado. Os dois se encaram. Godzilla dá um rugido, tipo, essa foi só a primeira rodada, e mergulha de volta pro oceano. Kong sobrevive, mas perdeu feio. Com o navio todo detonado e o risco de serem atacados de novo, a equipe decide continuar a viagem de helicóptero, levando o Kong até a Antártica pendurado por cordas enormes. É bizarro de ver, mas funciona. Quando chegam lá, o frio é intenso, a paisagem é toda branca e inóspita, mas Kong encara tudo com seriedade. No chão gelado, eles mostram a ele a entrada da Terra Oca, que na verdade é um túnel gigantesco que desce até o centro do planeta. O filme já começa dando um oi bem direto. A gente vê o Kong, sim, o Kongzão, o grandalhão da Ilha da Caveira. Só que agora, ele não tá mais vivendo livre e selvagem como antes. Tá preso numa base cheia de tecnologia, tipo uma bolha artificial que imita a selva, mas é toda cercada por paredes. Ele tá ali sendo estudado por cientistas, principalmente pela doutora Elaine Andrews e a garotinha Gia, que é surda e consegue se comunicar com o Kong por linguagem de sinais. E o mais louco, ele responde. Tipo, ele entende mesmo o que ela diz. Isso já mostra logo de cara que o Kong não é só músculo, ele tem sentimento e inteligência. Enquanto isso, em outra parte do planeta, Godzilla, que andava sumido desde que virou herói no último filme, volta a aparecer, mas de um jeito que ninguém esperava. Ele ataca uma instalação de uma empresa chamada Apex Cybernetics. Do nada. A galera entra em pânico. Afinal, porque o Godzilla, que teoricamente protegia a humanidade, tá destruindo uma fábrica sem explicação. Aí entra a parte dos humanos tentando descobrir o que tá pegando. Tem a Madison, filha do cientista Mark Russell, lembram dela do filme anterior? Que acredita que tem alguma coisa errada e que o Godzilla não tá atacando sem motivo. Ela se junta a um podcaster meio doido chamado Bernie, que tá investigando os segredos da Apex. Juntos, eles começam a descobrir que tem algo sinistro por trás dessa empresa. Voltando pro Kong, os cientistas percebem que o lugar onde ele tá não vai mais segurar o bicho por muito tempo. E para piorar, eles desconfiam que Kong e Godzilla não podem coexistir. Se um sabe da existência do outro, vai dar briga. E adivinha, vai dar briga. Mas antes disso, tem uma missão. Levar Kong até a Terra Oca, um lugar escondido no centro do planeta, onde, teoricamente, está a origem de todos os titãs. Eles acham que lá pode ter uma fonte de energia poderosa, e Kong pode ser a chave para encontrar esse caminho.
Então eles colocam o Kong num navio. Sim, um navio. E começam a viagem. Mas não demora muito e quem aparece? O Godzilla, claro. E aí, meu amigo, começa a pancadaria. Em pleno oceano, com porta-aviões afundando, helicóptero voando longe e os dois se engalfinhando sem dó. É a primeira grande luta do filme, e já deixa claro, Godzilla é o alfa, porque Kong só escapa vivo com a ajuda humana. Depois disso, Kong é levado até a Antártica, onde tem a entrada para a Terra Oca. Lá dentro é tudo maluco. Tem gravidade invertida, paisagens bizarras e até monstros novos. Mas Kong se sente em casa, encontra um machado gigante feito de escamas de titã e se mostra realmente como um rei daquele lugar. Só que aí entra a verdadeira treta do filme. A tal da empresa Apex não quer energia só para estudos. Eles estão criando uma arma, o Mechagodzilla, um Godzilla robô movido por uma fonte de energia da Terra Oca. O plano deles é acabar com os titãs e dominar tudo com essa máquina. Mas o Godzilla original sente essa energia, fura o chão com um raio e abre um caminho direto até o centro da Terra, ligando os dois mundos. E aí? Chega a hora do confronto final em Hong Kong. Kong vs Godzilla, de novo. Só que agora é pra valer. Os dois se estapeiam pela cidade, prédios caem, luzes piscam, tudo vira caos. E mesmo com Kong lutando com garra, Godzilla vence de novo. Mas antes que a coisa piore de vez, o Mechagodzilla entra na brincadeira. Sai do controle, vira um monstro desgovernado e começa a destruir tudo. E o único jeito de pará-lo é com Kong e Godzilla se unindo. Isso mesmo, os dois reis rivais juntam forças. Kong pega o machado, Godzilla solta o raio e juntos detonam o robô. A primeira coisa que a gente vê é o Kong, gigante, acordando de manhã tranquilamente, se espreguiçando como se fosse um tiozão de 90 toneladas. Ele anda pela selva da Ilha da Caveira, coça a cabeça, pega uma árvore, afia como se fosse uma lança e taca no céu. Só que aí vem o choque. Essa selva toda é falsa. Kong está preso dentro de uma espécie de domo gigante com tecnologia avançada. É tudo uma simulação da natureza, controlada por humanos. Quem está por trás disso é a Monarch, aquela organização que já apareceu nos filmes anteriores estudando os titãs. Eles mantêm o Kong ali para observação, porque sabem que se ele sair, pode entrar em conflito com outro alfa, o Godzilla. E é aí que entra a doutora Elaine Andrews, que é meio que a protetora do Kong. Ela trabalha para Monarch, mas tem um apego especial por ele, como se fosse uma relação de respeito mútuo. Só que quem realmente se conecta com Kong de um jeito emocional é a Gia, uma garotinha surda, última sobrevivente do povo nativo da Ilha da Caveira. Ela se comunica com Kong por linguagem de sinais, e ele entende tudo. É lindo de ver, porque mostra que apesar de ser um monstro enorme, o Kong tem um lado humano, sensível e só confia de verdade nela. Enquanto isso, do outro lado do planeta, algo bem estranho acontece. O Godzilla, que estava sumido desde os eventos do último filme, aparece do nada e ataca uma fábrica da Apex Cybernetics, em plena luz do dia. Explosões, gritos, caos, a humanidade fica em choque. Por quê? Porque o Godzilla era considerado um guardião do equilíbrio e agora parece que virou o vilão. Ninguém entende o motivo do ataque. As notícias se espalham rápido e a mídia começa a pintar o monstro como uma ameaça incontrolável. Mas será que é isso mesmo? É nesse ponto que entra a Madison Russell, a filha do cientista Mark Russell, que está convencida de que o Godzilla não atacou à toa. Ela lembra que ele sempre agia para proteger o planeta de ameaças. Então, se ele destruiu a instalação da Apex, tem alguma coisa escondida ali. Madison começa a investigar por conta própria e se junta a um cara muito doido chamado Bernie Hayes, um ex-funcionário da Apex, que agora faz um podcast conspiracionista. Ele vive tentando expor os segredos da empresa e tem umas teorias bem malucas, mas também uns dados que ninguém mais tem. Madison, Bernie e o amigo nerd dela, o Josh, formam um trio meio atrapalhado, mas que acaba sendo essencial para descobrir a verdade por trás de tudo. E voltando para o Kong, começa a surgir uma preocupação entre os cientistas da Monarch. Ele está crescendo demais, ficando forte demais, e o espaço onde ele vive não vai segurá-lo por muito tempo. E pior, se o Godzilla detectar a presença de outro titã alfa, o confronto vai ser inevitável. E ninguém quer ver esses dois se encontrando, porque vai dar ruim. Aí entra em cena outro personagem importante, Nathan Lind, um cientista que tem uma teoria meio desacreditada sobre a Terra Oca,
um mundo escondido no centro do planeta, onde estariam as origens dos titãs e uma possível fonte de energia poderosa. A Apex procura esse cara com uma proposta: usar o Kong como guia para entrar nessa terra oca. A ideia é levar o grandão até lá, para descobrir essa fonte de energia e usá-la para, supostamente, proteger o mundo dos monstros. Mas já dá para sacar que a Apex tem segundas intenções. A missão é perigosa, e a Monarch não gosta muito da ideia. Mas o argumento da Apex é forte. Se o Godzilla está desequilibrando tudo, e o Kong é o único capaz de enfrentá-lo, a gente precisa dessa energia da Terra Oca para manter o controle. Elaine fica dividida, mas acaba aceitando a missão, desde que ela e Gia possam acompanhar o Kong. A jornada começa quando a equipe da Monarch decide transportar o Kong até a entrada da Terra Oca, que fica na Antártica. Só que tem um pequeno detalhe. Como é que você move um gorila de quase 100 metros de altura pelo planeta sem que o Godzilla perceba? Spoiler. Não dá. Mas eles tentam mesmo assim. A primeira parte da viagem é feita de navio, em comboio, cruzando o oceano com o Kong dopado e amarrado em cima de um porta-aviões. E por um tempo, até que vai tudo bem. Só que logo o Kong acorda, olha para aquela imensidão de água, vê que tá preso, e a paciência dele já começa a acabar. Mas ele ainda tá meio grogue, então os cientistas tentam acalmar a fera. A Elaine e a Gia conversam com ele, e a menininha consegue fazer com que ele se acalme. Só ela mesmo, porque o Kong tem um carinho gigantesco por ela. Mas é claro que não podia durar muito. Do nada, as águas ficam agitadas, os sonares apitam, o mar parece ficar nervoso. E aí, bum! Quem aparece quebrando tudo é o Godzilla, vindo direto do fundo do oceano com raiva no olhar e com um só objetivo: enfrentar o outro alfa. É aí que começa a primeira batalha épica entre Kong e Godzilla. Mano, pensa num caos. Godzilla nada rápido igual um míssil, sobe em navios, derruba helicópteros e já vai direto para cima do Kong. O Kong tenta lutar, mas está em desvantagem total. Primeiro, ele está acorrentado. Segundo, ele está no mar, e quem domina ali é o Godzilla. Ainda assim, Kong consegue soltar uma das mãos e dá umas porradas boas no lagartão. O problema é que o Godzilla é praticamente uma máquina de destruição debaixo d'água. Ele gira, morde, puxa o Kong para o fundo e parece que vai afogar o grandão ali mesmo. A equipe humana entra em desespero. Elaine grita para os pilotos desligarem tudo e fingirem que estão mortos para tentar despistar o Godzilla. Kong, por sua vez, consegue subir num pedaço de navio e se apoiar, cuspindo água, quase desmaiado. Os dois se encaram. Godzilla dá um rugido, tipo, essa foi só a primeira rodada, e mergulha de volta para o oceano. Kong sobrevive, mas perdeu feio. Com o navio todo detonado e o risco de serem atacados de novo, a equipe decide continuar a viagem de helicóptero, levando o Kong até a Antártica pendurado por cordas enormes. É bizarro de ver, mas funciona. Quando chegam lá, o frio é intenso, a paisagem é toda branca e inóspita, mas Kong encara tudo com seriedade. No chão gelado, eles mostram a ele a entrada da Terra Oca, que na verdade é um túnel gigantesco que desce até o centro do planeta. O filme já começa dando um oi bem direto. A gente vê o Kong, sim, o Kongzão, o grandalhão da Ilha da Caveira. Só que agora, ele não tá mais vivendo livre e selvagem como antes. Tá preso numa base cheia de tecnologia, tipo uma bolha artificial que imita a selva, mas é toda cercada por paredes. Ele tá ali sendo estudado por cientistas, principalmente pela doutora Elaine Andrews e a garotinha Gia, que é surda e consegue se comunicar com o Kong por linguagem de sinais. E o mais louco, ele responde. Tipo, ele entende mesmo o que ela diz. Isso já mostra logo de cara que o Kong não é só músculo, ele tem sentimento e inteligência. Enquanto isso, em outra parte do planeta, Godzilla, que andava sumido desde que virou herói no último filme, volta a aparecer, mas de um jeito que ninguém esperava. Ele ataca uma instalação de uma empresa chamada Apex Cybernetics, do nada. A galera entra em pânico. Afinal, porque o Godzilla, que teoricamente protegia a humanidade, está destruindo uma fábrica sem explicação. Aí entra a parte dos humanos tentando descobrir o que está pegando. Tem a Madison, filha do cientista Mark Russell, lembram dela do filme anterior? Que acredita que tem alguma coisa errada e que o Godzilla não está atacando sem motivo. Ela se junta a um podcaster meio doido chamado Bernie, que está investigando os segredos da Apex. Juntos, eles começam a descobrir que tem algo sinistro por trás dessa empresa.
Voltando para o Kong, os cientistas percebem que o lugar onde ele está não vai mais segurar o bicho por muito tempo. E para piorar, eles desconfiam que Kong e Godzilla não podem coexistir. Se um sabe da existência do outro, vai dar briga. E adivinha, vai dar briga. Mas antes disso tem uma missão. Levar Kong até a Terra Oca, um lugar escondido no centro do planeta, onde, teoricamente, está a origem de todos os titãs. Eles acham que lá pode ter uma fonte de energia poderosa, e Kong pode ser a chave para encontrar esse caminho. Então eles colocam o Kong num navio. Sim, um navio. E começam a viagem. Mas não demora muito e quem aparece? O Godzilla, claro. E aí, meu amigo, começa a pancadaria. Em pleno oceano, com porta-aviões afundando, helicóptero voando longe e os dois se engalfinhando sem dó. É a primeira grande luta do filme, e já deixa claro, Godzilla é o alfa, porque Kong só escapa vivo com ajuda humana. Depois disso, Kong é levado até a Antártica, onde tem a entrada para a Terra Oca. Lá dentro é tudo maluco. Tem gravidade invertida, paisagens bizarras e até monstros novos. Mas Kong se sente em casa, encontra um machado gigante feito de escamas de titã e se mostra realmente como um rei daquele lugar. Só que aí entra a verdadeira treta do filme. A tal da empresa Apex não quer energia só para estudos. Eles estão criando uma arma, o Mechagodzilla, um Godzilla robô movido por uma fonte de energia da Terra Oca. O plano deles é acabar com os titãs e dominar tudo com essa máquina. Mas o Godzilla original sente essa energia, fura o chão com um raio e abre um caminho direto até o centro da Terra, ligando os dois mundos. E aí? Chega a hora do confronto final em Hong Kong. Kong vs Godzilla, de novo. Só que agora é pra valer. Os dois se estapeiam pela cidade, prédios caem, luzes piscam, tudo vira caos. E mesmo com Kong lutando com garra, Godzilla vence de novo. Mas antes que a coisa piore de vez, o Mechagodzilla entra na brincadeira. Sai do controle, vira um monstro desgovernado e começa a destruir tudo. E o único jeito de pará-lo é com Kong e Godzilla se unindo. Isso mesmo, os dois reis rivais juntam forças. Kong pega o machado, Godzilla solta o raio e juntos detonam o robô. A primeira coisa que a gente vê é o Kong, gigante, acordando de manhã tranquilamente, se espreguiçando como se fosse um tiozão de 90 toneladas. Ele anda pela selva da Ilha da Caveira, coça a cabeça, pega uma árvore, afia como se fosse uma lança e taca no céu. Só que aí vem o choque. Essa selva toda é falsa. Kong está preso dentro de uma espécie de domo gigante com tecnologia avançada. É tudo uma simulação da natureza, controlada por humanos. Quem está por trás disso é a Monarch, aquela organização que já apareceu nos filmes anteriores estudando os titãs. Eles mantêm o Kong ali para observação, porque sabem que se ele sair, pode entrar em conflito com outro alfa, o Godzilla. E é aí que entra a doutora Elaine Andrews, que é meio que a protetora do Kong. Ela trabalha para Monarch, mas tem um apego especial por ele, como se fosse uma relação de respeito mútuo. Só que quem realmente se conecta com Kong de um jeito emocional é a Gia, uma garotinha surda, última sobrevivente do povo nativo da Ilha da Caveira. Ela se comunica com Kong por linguagem de sinais, e ele entende tudo. É lindo de ver, porque mostra que apesar de ser um monstro enorme, o Kong tem um lado humano, sensível e só confia de verdade nela. Enquanto isso, do outro lado do planeta, algo bem estranho acontece. O Godzilla, que estava sumido desde os eventos do último filme, aparece do nada e ataca uma fábrica da Apex Cybernetics, em plena luz do dia. Explosões, gritos, caos, a humanidade fica em choque. Por quê? Porque o Godzilla era considerado um guardião do equilíbrio e agora parece que virou o vilão. Ninguém entende o motivo do ataque. As notícias se espalham rápido e a mídia começa a pintar o monstro como uma ameaça incontrolável. Mas será que é isso mesmo? É nesse ponto que entra a Madison Russell, a filha do cientista Mark Russell, que está convencida de que o Godzilla não atacou à toa. Ela lembra que ele sempre agia para proteger o planeta de ameaças. Então, se ele destruiu a instalação da Apex, tem alguma coisa escondida ali. Madison começa a investigar por conta própria e se junta a um cara muito doido chamado Bernie Hayes, um ex-funcionário da Apex, que agora faz um podcast conspiracionista. Ele vive tentando expor os segredos da empresa e tem umas teorias bem malucas, mas também uns dados que ninguém mais tem. Madison, Bernie e o amigo nerd dela, o Josh, formam um trio meio atrapalhado, mas que acaba sendo essencial para descobrir a verdade por trás de tudo.
E voltando para o Kong, começa a surgir uma preocupação entre os cientistas da Monarch. Ele está crescendo demais, ficando forte demais, e o espaço onde ele vive não vai segurá-lo por muito tempo. E pior, se o Godzilla detectar a presença de outro titã alfa, o confronto vai ser inevitável. E ninguém quer ver esses dois se encontrando, porque vai dar ruim. Aí entra em cena outro personagem importante, Nathan Lind, um cientista que tem uma teoria meio desacreditada sobre a Terra Oca, um mundo escondido no centro do planeta, onde estariam as origens dos titãs e uma possível fonte de energia poderosa. A Apex procura esse cara com uma proposta: usar o Kong como guia para entrar nessa Terra Oca. A ideia é levar o grandão até lá, para descobrir essa fonte de energia e usá-la para, supostamente, proteger o mundo dos monstros. Mas já dá para sacar que a Apex tem segundas intenções. A missão é perigosa, e a Monarch não gosta muito da ideia, mas o argumento da Apex é forte. Se o Godzilla está desequilibrando tudo, e o Kong é o único capaz de enfrentá-lo, a gente precisa dessa energia da Terra Oca para manter o controle. Elaine fica dividida, mas acaba aceitando a missão, desde que ela e Gia possam acompanhar o Kong. A jornada começa quando a equipe da Monarch decide transportar o Kong até a entrada da Terra Oca, que fica na Antártica. Só que tem um pequeno detalhe. Como é que você move um gorila de quase 100 metros de altura pelo planeta sem que o Godzilla perceba? Spoiler, não dá. Mas eles tentam mesmo assim. A primeira parte da viagem é feita de navio, em comboio, cruzando o oceano com o Kong dopado e amarrado em cima de um porta-aviões. E por um tempo, até que vai tudo bem. Só que logo o Kong acorda, olha para aquela imensidão de água, vê que tá preso, e a paciência dele já começa a acabar. Mas ele ainda tá meio grogue, então os cientistas tentam acalmar a fera. A Elaine e a Gia conversam com ele, e a menininha consegue fazer com que ele se acalme. Só ela mesmo, porque o Kong tem um carinho gigantesco por ela. Mas é claro que não podia durar muito. Do nada, as águas ficam agitadas, os sonares apitam, o mar parece ficar nervoso. E aí, bum! Quem aparece quebrando tudo é o Godzilla, vindo direto do fundo do oceano com raiva no olhar e com um só objetivo: enfrentar o outro alfa. É aí que começa a primeira batalha épica entre Kong e Godzilla. Mano, pensa num caos. Godzilla nada rápido igual um míssil, sobe em navios, derruba helicópteros e já vai direto para cima do Kong. O Kong tenta lutar, mas está em desvantagem total. Primeiro, ele está acorrentado. Segundo, ele está no mar, e quem domina ali é o Godzilla. Ainda assim, Kong consegue soltar uma das mãos e dá umas porradas boas no lagartão. O problema é que o Godzilla é praticamente uma máquina de destruição debaixo d'água. Ele gira, morde, puxa o Kong pro fundo e parece que vai afogar o grandão ali mesmo. A equipe humana entra em desespero. Elaine grita para os pilotos desligarem tudo e fingirem que estão mortos para tentar despistar o Godzilla. Kong, por sua vez, consegue subir num pedaço de navio e se apoiar, cuspindo água, quase desmaiado. Os dois se encaram. Godzilla dá um rugido, tipo, essa foi só a primeira rodada, e mergulha de volta para o oceano. Kong sobrevive, mas perdeu feio. Com o navio todo detonado e o risco de serem atacados de novo, a equipe decide continuar a viagem de helicóptero, levando o Kong até a Antártica pendurado por cordas enormes. É bizarro de ver, mas funciona. Quando chegam lá, o frio é intenso, a paisagem é toda branca e inóspita, mas Kong encara tudo com seriedade. No chão gelado, eles mostram a ele a entrada da Terra Oca, que na verdade é um túnel gigantesco que desce até o centro do planeta. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.